Ok, pessoal, agora pulando para a questão 5, tá? Agora vamos passar para o vídeo 2 dessa terceira lista, que é um probleminha envolvendo o cálculo do momento de inércia de uma barra uniforme, tá? Então eu tenho aqui uma barra de massa M grande, uma barra uniforme, né? Ou seja, a densidade de massa, né, é constante em qualquer ponto, tá? Então se eu pegar, por exemplo, um elemento de massa, né, um pedacinho aqui um elemento de comprimento, né, dessa barra, pegar a massa desse elemento e dividir pelo volume desse elemento, eu vou ter a densidade nesse ponto. Se eu fizer a mesma coisa em qualquer outro ponto da barra, eu vou ter a mesma densidade. Significa que esse ρ, né, a densidade que é massa por volume, é uma constante. Tá? Isso que significa um corpo ser uniforme. Tá legal? Essa barra, então, ela tem um comprimento L, tá? Um comprimento L grande. E aí essa barra, ela está girando em torno de um eixo de rotação que não está passando pelo centro de massa dela. Esse eixo de rotação está passando a uma distância h da extremidade esquerda dessa haste. Tá? Então aqui está o centro de massa. Como essa barra é homogênea, né? Ela é uniforme, o centro de massa coincide com o centro geométrico dela. Né? Então essa distância aqui, ó, é metade do comprimento total da barra. Tá? Então eu deixei aqui o centro de massa indicado, que a gente vai precisar dele depois. Então aí ele pede para a gente calcular o momento de inércia dessa barra em relação a esse eixo de rotação, né? Que passa um eixo de rotação vertical, né? Então a barra ela está girando dessa forma, né? Digamos que o meu apagador aqui fosse a barra, né? Fosse essa haste. Então o eixo de rotação está passando por aqui, né? O centro de massa está mais ou menos aqui no meio. Então o eixo de rotação é aqui. Então essa haste ela tá sendo girada dessa forma aqui, tá? A gente quer o momento de inércia em relação a esse eixo de rotação. Bom, definição de momento de inércia. Como eu tenho um corpo sólido, né? Então uma distribuição contínua de massa, o momento de inércia é calculado em termos de uma integral. A integral dos elementos de massa multiplicados pela distância ao quadrado até o eixo de rotação. Para a gente fazer o cálculo aqui, eu desenhei um eixo x da seguinte forma. Tem mais de uma maneira, tem várias maneiras de fazer esse problema, tá? Essa aqui é uma delas. Então eu orientei o meu eixo x da seguinte forma, tá? Eu coloquei a origem do meu eixo x coincidindo com a posição do eixo de rotação, tá? Então o meu x igual a zero coincide com a posição, né, do eixo de rotação. Então essa extremidade esquerda aqui da barra, levando em conta esse sistema de coordenadas, essa extremidade esquerda está na posição x igual a menos h, né? E essa extremidade direita aqui, ó, está na coordenada x igual a L menos h. Porque olha só, L é o comprimento todo da barra. Então esse tamanho aqui é o quê? Esse comprimento todo, que é o L da barra, subtraído desse. Então esse pedaço aqui, ó, é L menos h. Então a extremidade direita da minha barra, ela está na coordenada x igual a L menos h. Eu vou precisar disso para determinar os limites de integração, né? Então aí é o seguinte, como é que eu calculo o momento de inércia? Eu vou dividir esse corpo, né, em elementos de massa de espessura dx e massa dmzinho, né? E vou pegar a distância desses caras até o eixo de rotação. A distância até o eixo de rotação é o próprio x, né, que é a coordenada desse elemento de massa, né? E essa barra, ela tem uma espessurinha A, né? Então, o meu momento de inércia vai ser a integral de x2 dm. Eu tenho que agora expressar o dm em termos do dx, para poder fazer a integral, né? Então, o momento de inércia vai ser a integral de x ao quadrado vezes dm. O que é dm? O que é massa? Massa é densidade vezes volume. Então, a massa desse elemento aqui, ó, é a densidade da barra vezes o volume desse elemento aqui, ó. Esse elemento de comprimento, ele tem uma espessura dx e uma área Azinho. Então, qual que é o volume dele? O volume é A dx, né? Então, é como se ele fosse um cilindrinho infinitesimal de espessura dx, né? Então, A dx, a área da seção transversal aqui dessa haste, vezes o dx, dessa barra, né? Vezes o dx, me dá o elemento de volume. Elemento de volume vezes densidade vai me dar a massa só desse pedacinho aqui, a massa daquele elemento, né?
Então pronto, aí esse ρ e A são constantes, eu ponho aqui para fora, né? Eu vou ter uma integral de x2 dx, que eu tenho que integrar em toda a barra. Então eu vou integrar desde essa extremidade até essa, né? Então aqui, desde x igual a menos h até x igual a L menos h. Esses são os meus limites de integração, tá? Então vai ficar ρ vezes A vezes integral de x2 dx, né? É x ao cubo sobre 3. Então tá aqui, x ao cubo sobre 3. De menos h até L menos h, né? Então você vai ficar ρ vezes A sobre 3, L menos h ao cubo, limite superior, menos, aqui tem que tomar um cuidado com os sinais, tá? Menos o limite inferior. Só que o limite inferior é menos h, e isso é elevado ao cubo, né? Então vai ter menos h elevado ao cubo, tá? Então cuidado com esses sinais de menos aqui, que eles vão fazer toda a diferença pra gente, tá? Aí é o seguinte, né? Esse produto notável, L menos h ao cubo, ele é meio extenso, né? Ele é meio grande, então eu vou calcular ele separado aqui, né? O que é L menos h ao cubo, gente? L menos h ao cubo é L menos h ao quadrado vezes o L menos h, né? E o que é o L menos h ao quadrado? É um produto notável, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro está aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui, menos 2LH, né? Mais o quadrado do segundo, está aqui. Só que isso tudo eu tenho que multiplicar por L menos H, né? Porque está elevado aqui ao cubo. Então aí só fazer a distributiva aqui, né? Eu vou ter esse primeiro cara vezes aquele, vai dar L ao cubo, né? Esse aqui vezes o segundo lá, ó, vai dar negativo, L quadrado H, está aqui, né? O segundo aqui com o primeiro lá, ó, menos com mais dá menos, está aqui. 2L ao quadrado, está aqui, vezes o Hzinho, está aqui também. Esse aqui, vezes o segundo lá, ó, menos com menos, dá mais. Então, 2LH vezes H, 2LH ao quadrado, né? E a última parte aqui, esse cara, vezes o primeiro aqui, vai ficar positivo com positivo, positivo. LH2, está aqui, mais com menos dá menos, H ao quadrado vezes H ao cubo, né? Então dá esse termo grande aí, né? Aí juntando algumas coisas, ó, o L ao cubo está aqui, ó. Esse aqui com esse, ó, menos L2H, menos 2L2H, vai dar menos 3L quadrado H, né? Esse termo aqui eu vou juntar com esse, 2LH2 mais LH2 dá 3LH2, né? E o menos H ao cubo que já estava lá, né? Então só peguei esse termo aqui e abrir essa janela aqui, né, para a gente poder chegar na resposta. Aí é o seguinte, eu tenho que juntar esse termo, né, que é essa potência aqui ao cubo, né, menos esse fator. Aqui tem que tomar cuidado com o sinal, porque olha só, só chamando a atenção aqui, né, eu tenho, vamos fazer aqui, ó, menos h ao cubo. Eu sei que menos h ao cubo vai dar o quê? Menos o hzinho ao cubo, né? Porque vai ser menos 1 ao cubo, dá menos 1, né? Hzinho ao cubo, hzinho ao cubo, h ao cubo. Então, no final das contas, é menos hzinho ao cubo. Só que eu tenho um sinal de menos aqui na frente, que veio da integração, né? Então, eu vou pegar esse cara com esse menos aqui, vai dar mais, né? Então, esse termo aqui, ó, esse fator aqui do lado direito, esse cara vai dar mais hzinho ao cubo, né? Mais hzinho ao cubo. Aí sim, eu vou juntar esse cara, vou somar com esse aqui, ó. Então aqui eu vou ter um menos hzinho ao cubo com mais hzinho ao cubo, vai cortar, né? Então no fim das contas, o meu momento de inércia vai ficar ρ vezes A sobre 3, está aqui. Vai ficar esse termo aqui, exceto o último, né? Porque ele vai cancelar com o de cá. Então vai ficar L ao cubo, está aqui. Menos 3L2H, está aqui. Mais 3LH ao quadrado, está aqui, né? Então agora é só uma questão de ajeitar a expressão, né? Aqui, gente, eu não quero dar a resposta do momento de inércia em termos da densidade. A gente sempre informa o momento de inércia em termos da massa do corpo e da geometria dele, né? Então esse ρ eu vou substituir por massa por volume. Essa barra ela é uniforme. Então a densidade dela é o quê? A massa total dividido pelo volume total, né? Então densidade é massa por volume. Massa total
sobre o volume da barra. Mas qual que é o volume dessa barra? É a área da base vezes o comprimento, né? Então, a área da base vezes o L, né? O A sobre 3 já estava lá, e aqui eu vou colocar, nessa expressão aqui de dentro, eu vou colocar o L em evidência. Colocando o L em evidência, só para simplificar, porque ele vai cortar com o de baixo, né? Aí ficar aqui dentro o L2, aqui eu tinha L quadrado, vai ficar um L só, né? Vezes menos 3H, tá aqui. Esse L aqui veio para fora, vai ficar lá dentro 3H2, né? Porque aí eu vou conseguir cortar agora esse A vezes L eu vou cortar aqui de baixo, A vezes L, né? Então, o momento de inércia dessa barra em relação a esse eixo de rotação vai ficar 1/3 da massa, tá aqui, L quadrado menos 3LH mais 3Hzinho ao quadrado, tá ok? Então, é óbvio, né? O momento de inércia vai ficar em termos do H, tá legal? E do comprimento da barra. Beleza? Aí na letra B, ele fala o seguinte, ele pede para a gente usar, ou ele sugere, né, que a gente use o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia dessa barra quando o eixo de rotação passa pelo centro de massa, né? Então, seguindo aí a sugestão do enunciado, vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos, né, só para a gente explorar um pouco e relembrar as coisas, tá? Bom, o que o teorema dos eixos paralelos fala para a gente? Quando eu tenho dois eixos de rotação paralelos, um passando pelo centro de massa e outro passando para um outro ponto, qual que é a conexão entre os dois, né? O momento de inércia em relação a esse outro eixo de rotação é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, né? Ou seja, o meu novo momento de inércia é igual ao momento de inércia original, com o eixo passando pelo centro de massa, mais m vezes a distância ao quadrado. Que distância? A distância entre os dois eixos. A distância entre o eixo de rotação que passa pelo centro de massa e o meu novo eixo de rotação. Então, aplicando isso, no caso do exercício, olha só. Quando eu tenho, né, um eixo de rotação passando pelo centro de massa e esse outro eixo aqui, ó, qual que é a distância, qual que vai ser essa distância aqui, ó, entre eles? Essa distância aqui é o meu Dzinho, né? Que aqui vai aparecer m vezes aquele Dzinho ao quadrado, né? Isso é o teorema dos eixos paralelos, né? Essa distância aqui vai ser o que, gente? Olha só, essa barra não é uniforme, então o centro de massa está no meio dela. Então essa distância aqui, ó, é L sobre 2. L sobre 2 subtraído do H vai me dar o meu Dzinho, né? Então essa distância menos essa vai me dar o Dzinho, né? A distância entre os dois eixos de rotação paralelos, né? Então vai ser L sobre 2 menos o Hzinho, elevado ao quadrado, porque vem do teorema, né? Então o que o teorema fala? Que o meu momento de inércia, esse momento de inércia aqui, né, em relação a esse eixo, é igual ao momento de inércia quando o eixo passa pelo centro de massa, mais a massa vezes esse camarada ao quadrado. Esse cara aqui ao quadrado é L quadrado sobre 4, né, o quadrado primeiro, duas vezes primeiro pelo segundo, né, vai dar menos LH, mais o quadrado do segundo, que vai dar H2. E o que eu quero é partir desse momento de inércia, que eu já calculei na letra A, vou passar esse cara para o lado esquerdo aqui subtraindo, para achar o momento de inércia do centro de massa. E o momento de inércia do centro de massa é tabelado, né, por causa de uma barra. Então eu vou poder conferir o resultado do cálculo, né? Eu tenho que chegar no mesmo resultado que as tabelas me informam, né? Então aqui eu vou ter o seguinte: o momento de inércia em relação ao centro de massa vai ser o meu I, que é essa coisa toda aqui, ó, esse momento de inércia aqui, né? Esse momento de inércia menos esse termo aqui, ó, esse parênteses todo, eu vou passar ele para o lado esquerdo subtraindo. Então, esse momento de inércia é aquele ali, né, está colocado aqui, e esse termo eu vou passar para lá subtraindo. Então, vai ficar menos a massa vezes esse parênteses todo, né? O momento de inércia que eu calculei na letra A, eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Então, vai ficar ml ao quadrado sobre 3, está aqui, mais com menos dá menos. M sobre 3 vezes esse cara vai dar menos mlh, né?
Esse aqui com esse aqui vai dar mais, m sobre 3 vezes esse termo vai dar mh2, né? Então, eu vou pegar tudo isso e subtrair desse termo que eu passei para o lado esquerdo. Então, vai ficar aqui o momento de inércia em relação ao centro de massa, vai ficar ml2 sobre 3, está aqui, menos ml quadrado sobre 4, está aqui. Os outros termos vão cancelar, gente, porque olha só, se a gente fizer aqui com calma, né, o que eu vou ter? Menos mlh, aí compara com esse termo de cal. Quando eu pegar esse cara e multiplicar por esse, vai dar positivo. Quando eu pegar a massa e multiplicar por aqui, ó, vai ficar mais mLh. Então, esse cara aqui, ó, esse termo, vai cortar com esse aqui, quando eu abrir o parênteses, né? Esse último termo aqui, ó, mais mH2. Eu pego o último termo aqui, ó, menos com mais dá menos, mH2. Então, vai ficar mais mH2 menos mH2. Então, esse cara aqui, ó, vai cancelar com este cara. Então, vai sobrar só esses termos. Aí, somando aqui, fazendo tirando o mínimo múltiplo comum aqui, né? Fazendo a continha, o resultado dá ml ao quadrado sobre 12, né? Que é justamente o valor tabelado do momento de inércia de uma barra quando o eixo de rotação passa pelo centro de massa dela. Dá justamente aquilo ali, ml2 sobre 12, inclusive, foi um dos primeiros exemplos que a gente fez lá no capítulo de rotações, né? Quando a gente estudou o momento de inércia de corpos sólidos, né? Então a gente fez alguns exemplos, né? Esfera, disco, tal, e fizemos esse exemplo da barra também, dava justamente aquele resultado, né? Tem uma outra maneira também, mais rápida, de chegar nessa resposta, que é o seguinte: esse é o momento de inércia quando o eixo de rotação está localizado a uma distância h da extremidade esquerda da barra. Se eu fizer o h igual a L sobre 2, ou seja, se eu pegar esse eixo de rotação e deslocar ele para cá, ó, se eu fizer o H igual a L sobre 2, eu vou chegar na mesma resposta, porque aí o meu eixo de rotação vai estar passando pelo centro de massa, né? Essa aqui é a resposta geral, mas a gente pode pegar um caso particular, onde o H é L sobre 2. Eu vou ter que chegar na mesma resposta, né? Vamos fazer isso aqui rapidinho, né? Só para a gente verificar. Então, aí vai ficar o seguinte, agora que eu já sei a resposta geral, né, em termos do H, eu posso fazer o H igual a L sobre 2. Né? Então, ali, ó, para H igual a L sobre 2. Né? Então, o meu momento de inércia, o I, vai ser massa da barra sobre 3 vezes L2 menos 3 vezes o L vezes o H. Só que o H é L sobre 2, né? Então, vai ficar L quadrado aqui sobre 2 mais 3 Hzinho ao quadrado, só que o Hzinho é L sobre 2, né? Então, ao quadrado vai ficar L quadrado sobre 4. Então, o meu momento de inércia vai ser M sobre 3 vezes o que sobrou aqui, ó. Tirando o mínimo múltiplo aqui, né? Vai ficar aqui 4, então 4L2 aqui em cima. Menos, né? 4 por 2 dá 2, vezes 3 vai dar 6, só que com sinalzinho de menos, menos 6L2, mais 3L2. Então, o meu momento de inércia, quando o H é L sobre 2, né? Ou seja, quando o eixo de rotação passa pelo centro de massa, vai ficar M sobre 3 vezes, aqui vai ficar 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 mais 3, L ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4, que vai dar justamente ML ao quadrado sobre 12.
que é justamente, né, o resultado que bate com o anterior e está de acordo com as tabelas, né, de momento de inércia para uma barra uniforme. Tá legal? Então, são, né, esse procedimento aqui via teorema dos eixos paralelos dá um pouco mais de conta, né? Ou então posso pegar, né, fazer nesse caso, pega o resultado geral e particulariza ele, né? Faz o H igual a L sobre 2 para chegar na mesma coisa. Tá legal? Ok, gente, essa é a questão 5, então a vídeo 3 damos sequência aí na lista.